Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. A aula de hoje é sobre problemas ou dificuldades que a gente pode ter com relação a um cancelamento de contrato, uma rescisão, antes do cancelamento de fato, antes de realmente ter aquele serviço encerrado, tá bom? A aula de hoje é a 042 que a gente vai falar sobre isso. Só lembrando, se sua primeira vez que você vê esse vídeo, só para você ficar ciente, são 112 aulas do projeto Gestor de Telecom que eu falo sobre as atividades que o profissional que gerencia os serviços de telecom, telefonia ou banda larga de qualquer organização, ele deve saber, ele deve ficar ciente. Então, são vários conceitos, informações, a parte de direito do consumidor, legislação, problemas como esse aqui, dentre outros pontos que eu abordo. Então, para você ficar ciente do que é que a gente fala nesse projeto, tá bom? Fico à tua disposição se você tiver algo a acrescentar, algo a comentar, mas a gente vê isso com aulas semanais, vamos dizer assim, são 3 aulas por semana, dias segundas, quartas e sextas, tá bom? Vamos lá. Por que entendemos que temos problemas em casos de rescisão? Eu entendo que existem 2 pontos de vista, ou até mais, tá? Mas 2 que são principais, de por que a gente acredita que tem um problema. O primeiro é a gente quer algo diferente do que a prestadora está mostrando. E o segundo é quando existe um erro da prestadora. Então, o erro da prestadora, você sabe que não deveria ter aquela situação, aquele processo, aquele andamento, e você diz, vocês estão errados, eu preciso que vocês façam a correção. Ou, que lógico, também é algo que está meio que dentro do outro, é quando a gente quer algo diferente do que a prestadora está mostrando. E aí existem diversos cenários. Por exemplo, você quer cancelar, mas tem uma multa que a multa está errada. Ou você quer cancelar, não consegue fazer o cancelamento. E aí por diversos motivos, tá? São alguns pontos. Ou cancelou, mas teve uma cobrança errada. Normalmente juntando todos os motivos que a gente pode ver desse tipo de problema envolvendo rescisão de contrato, que é rescisão, cancelamento, encerramento, tudo vai dar no mesmo processo, que é fazer com que aquele contrato deixe de existir. Nesses contextos, eu acho que existem esses 2 porquês. Ou porque você está fazendo aquilo, ou seja, não porque você está pedindo cancelamento, tá? Mas porque existem os problemas. É que você quer algo que a prestadora não está fazendo daquela maneira, e aí pode ser erro de contrato, o consultor falou alguma coisa que não é o que aconteceu, e aí tem diversos motivos. Ou o segundo, como eu acabei de passar para você, que é um erro que você consegue identificar junto à prestadora e você quer que seja corrigido. Em resumo, são esses 2 pontos, e os motivos vão inúmeros, que a gente pode escolher. Não sei nem quantos problemas existem para serem registrados envolvendo rescisão de contrato, mas esses são os 2 porquês de principalmente você identificar que existe um erro, que existe algum problema que precisa ser resolvido. Isso aqui são os 2 pontos que eu acho importante você entender como base, porque daqui é que você vai conseguir resolver algo. Você entendendo esses porquês fica mais fácil. Qual é o objetivo da aula de hoje? Tá? É você entender as situações e ter meios para resolver as dificuldades de uma rescisão de contrato antes do seu cancelamento de fato. Então, se você já passou por alguma situação e teve dificuldade, aqui você vai abrir os olhos, vamos dizer assim, como resolver as questões. E se você nunca passou, é bom que você conhece. E se você passou até, pode ser que você não tenha feito algumas das ações que eu vou passar aqui, é bom você saber. Ou, se você já sabe, ótimo. Mas eu acho que são pontos aqui importantes para todo gestor de telecom, ele saber, ele entender sobre o que pode acontecer, ou seja, as situações antes de um cancelamento de fato. Por mais que você tenha pedido, o cancelamento não tenha sido realizado. E o que é que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Os 3 níveis de problemas que a gente pode ver. Eu dividi mais ou menos em 3 níveis para ser mais fácil você entender o cancelamento, os problemas antes do cancelamento de fato. A melhor forma de reduzir custos e problemas com situações de cancelamento. Então, eu faço um processo que
eu fico de cabeça tranquila quando acontece algum problema, porque eu já fiz uma ação, e é isso que eu passo para os meus clientes, é isso que eu faço na maioria dos casos. E aí, os problemas, tá? Não consegue cancelar por meio digital, ou não consegue registrar o cancelamento ou cancelar com um atendente, falando com alguém. Tem também as outras duas situações, que é o cancelamento sem atendente não concluído e com atendente não concluído. Então, esses são os 4 principais problemas que acontecem para você não ter um cancelamento de fato. E o último é informação sobre o valor de multa ou fidelização que está incorreto. E aí, lógico, você precisa ter também atenção sobre esse ponto, é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Os 3 níveis de problemas que podemos ver em uma prestadora sobre cancelamento de contrato. E aí, independente do tempo, você tem que entender quais são as possibilidades. Pedir um cancelamento, quais são os 3 níveis? E aí eu fiz dessa forma para você entender de uma maneira mais direta. Existe o antes do cancelamento, depois do cancelamento. Lógico, não vai ter no meio, que aí não dá, você não vai ter como saber esse meio. Ou é antes do cancelamento de fato, ou é depois. E o terceiro nível, raciocina aí, o que é que você acha que pode ser? É cancelamento? Não. Cobrança indevida. Então, antes do cancelamento, você tem dificuldades para cancelar. Depois do cancelamento, você teve dificuldades porque houve aquele cancelamento. Em ambas as situações, você pode ter uma situação de cobrança indevida. Então, vamos assim, dividir dessas 3 formas para te explicar de maneira mais simples os tipos de problemas que podem existir. Antes do cancelamento, tem várias opções, várias possibilidades. Depois do cancelamento também. Em ambas, você tem a possibilidade de ter uma cobrança errada, seja por causa da data de cancelamento, porque foi cancelado e não deveria ser cancelado, o valor de multa contratual estava incorreto. Então existem diversos pontos, diversas maneiras de você identificar o problema, tá? Mas eles se resumem mais ou menos nesses 3. E aí, lógico, são relacionados. Você pode ter a cobrança devida antes ou depois do cancelamento, mas você entendendo que existem esses 3 mundos, quando você vai fazer um cancelamento, você enxerga antes do cancelamento, teve cobrança devida ou não teve? Ah, passou, tá tudo certo? Ok. Aí você avalia depois do cancelamento. Isso quando você vai fazer por exemplo, auditoria da conta, análise, se os valores cobrados naquele fluxo de cancelamento estão corretos, você faz também esse tipo de avaliação para você ficar ciente que esses 3 níveis, eles servem de diversos pontos para você enxergar e, lógico, não ter uma cobrança indevida e ter realmente o pedido de cancelamento atendido. A melhor forma de reduzir custos e problemas sobre um pedido de cancelamento antes do seu rompimento. Então, qual é a ideia aqui? Eu pedi o cancelamento, ou não pedi, não tem problema. Em ambos, você consegue ter uma solução maravilhosa. Imagine que, quais são as situações que eu faço isso, tá? Você tem lá na empresa várias linhas, e isso normalmente é telefonia fixa ou telefonia móvel. Banda larga pode ser que aconteça, mas é mais difícil. Então você tem um contrato lá que você sabe que não está sendo utilizado. E que você vai, por exemplo, vou pedir autorização para um diretor para ver se aquela linha pode ser cancelada, já que não tem ninguém utilizando. E aí o processo, pelo menos que eu utilizo normalmente, você faz um alinhamento com a gestão para poder ter esse fluxo. E aí demora alguns dias. Você pergunta para alguém vai ver se realmente aquela linha não está sendo usada, se não vai ser utilizada em outro projeto e por aí vai. Então esse tempo, até que alguém autorize o cancelamento, ele pode ter uma cobrança normal dos meses. E imagine que você vai realmente cancelar e vamos supor, você não tem um raciocínio de já passou da fidelização. Ou se não passou da fidelização em ambos, você também pode fazer esse tipo de processo, só que tem uma certa variação, que é o que eu vou te passar agora, só para você entender, tá? A metodologia que eu utilizo para gerenciar todos os serviços de telecom dos meus clientes é a metodologia Reduza Custos Todo Mês. E nela tem os 2 pilares, que é o pilar de negociação e o pilar de gestão. Esse fluxo de cancelamento é um fluxo de gestão. Ele não está na negociação na maioria dos casos. Em algumas vezes está,
porque você avalia a situação e sabe quais são as linhas que precisam ser canceladas. Então você tem algumas variações, mas normalmente um cancelamento ele está muito mais no pilar de gestão do que no de negociação. Mas, em ambos os casos, como eu te mostrei aqui alguns exemplos, você pode fazer a suspensão temporária de qualquer contrato. Essa suspensão temporária ela pode durar até 4 meses, só para você ter ideia, e não deve ter cobrança da mensalidade da linha, ou seja, você não vai ter cobrança sobre ela. O que você pode fazer? Eu acho que eu vou cancelar aquela linha, ou eu sei que eu vou cancelar ela, você faz a suspensão temporária. Por quê? Se alguém errar antes do cancelamento e a linha não for cancelada, tudo bem, você não vai ter um custo a mais por isso. Por quê? Você já pediu a suspensão temporária. Ou você fazendo, por exemplo, tá? Suspensão temporária, não sei se eu vou utilizar a linha ou vou cancelar, mas eu não tenho certeza, faz a suspensão temporária, porque ela, como tem um prazo de 4 meses, vai que daqui a algum tempo você precisa de uma linha nova. E é muito mais fácil reativar a linha, um chip que você está lá utilizando, por exemplo, se for telefonia móvel ou telefonia fixa, é só reativar o contrato. E você vai ter de volta o serviço de uma maneira muito mais rápida do que pedindo uma linha nova. Então existem alternativas para pedir uma linha nova antes de cancelamento, e a suspensão temporária eu acho que é o melhor meio para se fazer isso. E até evita os problemas que podem acontecer por um cancelamento que não foi realizado pela prestadora. Porque se você cancela, o pessoal errou, tem problema. Você faz a solicitação de novo, ou vê como reaver esse fluxo de cancelamento, ou seja, pedir de novo na prática, dizer, aconteceu erro aqui e não foi cancelada, cancela. E aí o pessoal vai lá e finaliza normalmente esse tipo de situação, e você não teve cobrança mais por isso, não vai ter cobrança indevida nem nada. O que também você deve ficar ciente é, quando você faz a suspensão temporária, o prazo de fidelização, que é a multa contratual, que você fez o contrato de permanência para as linhas, ele normalmente congela. Então, ele fica lá parado durante esse período. Normalmente as prestadoras fazem esse tipo de processo, esse tipo de fluxo sobre a suspensão temporária. Mas é uma alternativa que eu utilizo sempre que necessário em algum contrato. Então, para você ficar ciente que é interessante você utilizar isso, que evita problemas e, lógico, reduz custos para você não pagar algo que não precisa. O que é ir resolvendo? E aí, esse o que é ir resolvendo que eu vou te explicar o que é esse tipo de problema e como é que eu resolvo. Não consegue cancelar o contrato por meio digital. Então, como é que a gente faz isso? É o espaço reservado do consumidor, que é o sistema da prestadora. Então, independente da prestadora que você utiliza, é TIM, é Claro, é Oi, é Vivo e qualquer outra, independente que seja, por exemplo, um contrato pequeno ou um contrato grande, você tem essa opção, você deve ter essa opção de cancelamento por meio digital. Ele não é obrigatório para prestadoras de pequeno porte. Então, imagine que as prestadoras de internet, provedores de serviços de internet, eles não têm essa obrigatoriedade. Alguns até têm essa função, mas não são obrigados a ter isso no sistema que eles utilizam, só para você ficar ciente. Mas, você tendo essa opção no teu prestador de serviço, você pode fazer essa solicitação. E algumas prestadoras, elas limitam isso para todo o contrato ou para algumas linhas. E aí, cada prestadora ela tem sua forma de utilização. Mas, na regulamentação da Anatel, as resoluções, eles não dizem se você pode fazer isso apenas de todo o contrato. Pelo menos eu não enxerguei. Se tiver algo diferente, me mostra aqui, que é bom que a gente passa para todo mundo. Mas até onde eu entendo, eu posso fazer o cancelamento da quantidade de linhas que eu precisar, porque isso é autorizado. Só que você pode tentar fazer esse fluxo e não conseguir. Ou seja, apresentar erro, dar uma falha. Isso normalmente é porque o sistema da prestadora é que está impedindo. Ou, vamos supor, pode ser até a sua internet ou até o navegador que você utiliza. Então, utiliza um, muda, vai para um outro, vê se você consegue fazer esse fluxo, que de vez em quando algumas prestadoras, geralmente, os sistemas apresentam falhas. E também existem prestadoras que não dão essa opção. Eu já vi algumas, não vale aqui salientar o nome delas, porque eu acho que é desnecessário, porque você tem que ver na sua prestadora. E algo que eu digo aqui agora, vai que amanhã o pessoal habilita essa opção. Então, o ideal é você
tendo esse e-mail, fazendo a solicitação, eles devem atender. Não atendeu, não consegui. Kleber, não estou conseguindo fazer esse registro. Meu processo é bem simples. Eu penso em resolver e não em ficar batendo de frente, porque eu acho que não adianta. Nesse fluxo, eu vou para o atendente, central de atendimento. Ou eu faço a solicitação via e-mail, se tiver essa opção, ou por telefone. Ligo para o atendimento, eu quero fazer esse cancelamento aqui e segue o fluxo. É a maneira mais rápida de você resolver. E já falei algumas vezes com a prestadora, dizendo, eu quero essa opção aqui no sistema reservado, no sistema que vocês têm aqui, mas não aparece. Senhor, é porque realmente não tem. Eu digo, oi, como é que não tem? Vocês devem ter, tem aqui a resolução, tal. E aí, não, senhor, não tem tal. E a pessoa desconversou. Eu abri um protocolo na ouvidoria da prestadora e na Anatel e foi confirmado que não tinha aquelas opções. E eu disse, mas vocês estão indo contra a resolução. Mas a atendente, no meu entender, ela não tem poder para resolver aquilo, ela não vai conseguir mudar o sistema da prestadora. Então, como é que você vai lutar por algo que é muito maior do que a gente? Então, no meu ponto de vista, aqui que eu vá brigar para ter essa opção, é muito mais fácil, eu vou lá e faço com a central de atendimento aquela solicitação que eu preciso de cancelamento. E aí você vai conseguir resolver esse tipo de situação, só para você entender que eu acho que essa é a maneira mais rápida de resolver esse tipo de problema. O que é ir resolvendo? Não conseguir cancelar o contrato ou registrar o pedido de cancelamento com um atendente. Cancelamento, rescisão de contrato, encerramento de contrato é a mesma coisa. E aqui é quando a gente não consegue fazer o registro ou fazer o pedido de cancelamento. Primeiro, é nosso direito como consumidor, meu, seu, a gente como gestor de telecom, os contratos que a gente gerencia, todo cliente, independente seja pessoa física ou jurídica até, ele tem o direito de cancelar os seus contratos sem custo. Não deve ter cobrança para fazer esse tipo de ação. Porém, a gente encontra de vez em quando dificuldades. E aí, essa dificuldade é que você precisa enxergar. Por exemplo, o motivo. Por que não está sendo concluído, não está sendo feito, não está sendo atendido o pedido de cancelamento ou simplesmente você não consegue cancelar? E aí, na visão de motivo, existe o seguinte, vou te dar alguns exemplos aqui. O sistema da prestadora está com falha. Ou o atendente pode ter dito, não senhor, o senhor, por exemplo, ou senhora, não pode cancelar esse contrato agora porque existe uma multa contratual, o senhor vai pagar a multa. E aí, se a multa estiver correta, você sabendo daquilo, você não vai fazer o fluxo de cancelamento. Mas no meu entender, não é que você não conseguiu cancelar, é porque existe uma multa contratual que você fez a assinatura que até pode ser que você não soubesse daquele valor, daquelas informações, que aí seria um fluxo do atendente analisar aquela situação, mas que na prática não vai dar tanto resultado para você conseguir cancelar aquele contrato. Mas entenda que existe isso, ou a multa está errada, ou o atendente disser fora o sistema, dizer que existe uma falha geral e não consegue cancelar aquele contrato. Então, mais ou menos essas situações. E que pode ser o motivo da gente como consumidor, como eu te passei agora, ou da prestadora. Mas, na maioria dos casos que eu já vi, quando você tem esse tipo de situação, não é porque o atendente não conseguiu, é porque existe algum problema no meio, normalmente por causa de multa. Existe uma multa e ele diz que não consegue cancelar por causa daquela multa. E esse é o fluxo que normalmente acontece. Então você tem que ficar ciente quais são os valores de rescisão de contrato quando você vai fazer o contrato. Antes de assinar, antes de entrar naquele processo, aquele contrato, você deve saber, se for cancelar, qual é o valor que vai ter de cobrança sobre aquilo. Porque aí você vai ficar totalmente ciente das informações e, se acontecer algo, o que é que acarreta aquele pedido de cancelamento. Então entenda o motivo disso aqui. Se for algo que a prestadora realmente, o atendente, sei lá, aconteceu um problema, o atendente não quis fazer, normalmente você liga de novo para tentar fazer, que é o meio mais rápido de resolver. Mas tem pessoas que não tiveram aquela necessidade atendida, já abre protocolo na Anatel, ouvidoria, mas eu acho que você vai demorar mais tempo para resolver aquele problema. Porém, você entendendo o motivo, fica mais fácil de resolver. E seja qualquer tipo de problema desses motivos que eu te passei, faz a suspensão do contrato.
faz a suspensão temporária porque a linha vai deixar de ter cobrança. Agora, lógico, se tiver multa e o problema for esse, durante o prazo de suspensão, a multa normalmente ela é congelada. Vale sempre lembrar disso para você ficar ciente. Então, normalmente a prestadora diz, não, durante o prazo de suspensão, aquele prazo de carência ele também fica parado, estagnado, enquanto até que a linha volte a ser ativa. Mas, você suspendendo o contrato, estando correto, estando ciente das informações, você pode aguardar o prazo para que realmente o cancelamento do contrato seja realizado, mas aí, fazendo isso, você já evita qualquer cobrança daquele contrato. E lógico, não teve a situação, solicitação atendida, você viu que pelo atendimento, seja por e-mail, por telefone, não conseguiu, fala com a ouvidoria e fala com a Anatel, abre reclamação se for necessária, porque são os nossos direitos, você tem o direito de fazer o cancelamento. Não aconteceu e está na sua visão incorreto, abre um protocolo para que possa ser atendida essa demanda e que realmente ocorra o cancelamento do contrato que você está pedindo. Mas, acontecendo um problema, você tem essas formas de recorrer e resolver esse tipo de problema. Aqui uma última alternativa, se você não conseguiu fazer a tratativa, é você ir em uma loja. Que indo na loja, se for uma loja própria da prestadora, normalmente ela vai registrar, abrir um protocolo para uma outra área ou algo do tipo. Normalmente o pessoal não trata a demanda corporativa na loja. Pode ser que você consiga, e aí tem a diferença entre algumas lojas, que eles podem até fazer o cancelamento do cliente corporativo lá na hora, mas a maioria das demandas de loja, o pessoal abre um protocolo para que tenha o atendimento daquela solicitação. E aí você fica ciente que você tem formas sim de resolver esse tipo de problema. O que é resolvido? Cancelamento solicitado sem atendente não efetuado. Ou seja, você fez essa solicitação pelo meio digital, pelo espaço reservado do consumidor, só que não houve o cancelamento daquele contrato. Você fez o pedido, mas não foi concluído. E aí, é isso que aconteceu, tá? O prazo de cancelamento, quando você solicita pelo espaço reservado do consumidor, é de 2 dias úteis. Nesse prazo, o pessoal pode ligar para você, pode fazer contato, mas em 2 dias úteis, ele deve ter o cancelamento daquele contrato que foi solicitado realizado. Não aconteceu isso, aí sim vira o problema. E o ideal é você ter o registro de todas as demandas, porque quando você faz essa solicitação no sistema reservado do consumidor, ele deve gerar um protocolo só para essa demanda. O ideal é anota aquele protocolo, veja as informações, porque aí você fica seguro que aquilo foi solicitado realmente, tá? E acontecendo isso, você normalmente vai fazer uma outra solicitação até que o contrato seja cancelado de fato. Acontecendo o cancelamento, aí você, ou até não, dependendo do caso, mas não vai demorar, acredito, mais do que 30 dias para você fazer isso se você encontrou esse erro, tá? É você contestar a fatura e veja especificamente a data. Você solicitou, por exemplo, no dia 10, mas vou dar um chute aqui, dia 10 era um sábado, era uma sexta. Sábado e domingo, vamos lá, 11, 12, não conta. Aí 13, 14, segunda e terça, então na tua fatura deve vir alguma cobrança, pode chegar até o dia 14, dia 15, não mais. E aí você sabendo dessas datas, vendo essas solicitações, você consegue fazer uma auditoria de fatura e ver se aquela cobrança até está correta ou não. Você consegue fazer essa avaliação. Mas não aconteceu o cancelamento do contrato, você sabe que vai ter uma cobrança indevida. E é seu direito fazer essa contestação. Mas para a área de auditoria, a área de contestação de cobranças, ele fazer o ajuste, ele com certeza vai te pedir o protocolo dessa solicitação. Por mais que eles tenham meios de consultar, eles vão sempre pedir para você esses dados, tá? Então é bom sempre você ter isso guardado e saber que você pode contestar. E para resolver, é fazer uma nova solicitação. Se você fez de novo pelo atendimento virtual, não aconteceu o atendimento, fez de novo, não fez, aí vai para o meio presencial ou fala com o atendente por telefone para tentar realizar aquele cancelamento. Saiba que isso pode ser feito, tá? E deve ser feito se o fluxo do virtual, do digital, ele não for atendido. E uma outra ação é a suspensão temporária.
Lembrando que suspensão temporária é o prazo de até 120 dias, que são 4 meses, exato, 120, e você não tem custo sobre a linha, sobre o contrato. Você fazendo esse processo, você vai ficar muito mais tranquilo, mesmo que em caso do cancelamento, por exemplo, por meio digital, sem um atendente, não tenha sido executado, porque você não vai ter cobrança indevida. E aí você já elimina uma dor de cabeça e só se preocupa em ter realmente o cancelamento de fato no sistema da prestadora. E fazendo essa suspensão pode ser mais fácil você aguardar esse prazo de cancelamento das linhas. Ou se até elas já estavam suspensas, você vai e depois de alguns dias dessa suspensão e solicita esse cancelamento por meio digital. Mas saiba como a gente consegue resolver, que normalmente fala com o atendente para fazer esse fluxo e tendo cobrança indevida, você contesta aquele valor. O que é ir resolvendo? Cancelamento solicitado com um atendente e não efetuado. Então, nada mais é do que você pediu e não foi feito. Pediu o cancelamento, falei com o atendente, fiquei ciente de todas as informações e pedi, mas não aconteceu. E acontece. Realmente eu já vi diversas situações, tanto com meus clientes quanto outras pessoas, eu já vi que é solicitado o cancelamento e não é feito o cancelamento. E aí pode ser o atendente esqueceu, pode ter sido erro sistêmico, existem diversos motivos, mas na nossa cabeça de gestor de telecom, isso não importa. Por qual motivo não aconteceu? Lógico, não sendo erro nosso que a gente não pediu, né? Se a gente não pedir, não adianta acontecer qualquer problema, porque a gente não solicitou cancelamento, não vai acontecer. Mas o prazo de qualquer cancelamento com o atendente ele é imediato. Você ligou, mandou e-mail, assim que a pessoa vê aquela demanda e fizer a tratativa, deve acontecer o cancelamento daquela solicitação, no caso do contrato. E é bom sempre analisar e anotar os protocolos de atendimento, do tipo, registrei lá o pedido de cancelamento, tem um protocolo. Um dia, 2 dias depois, liga, eu pedi o cancelamento dessa linha aqui no protocolo X. Verifica, por favor, se foi cancelado. E aí você fazendo isso de maneira ativa, por exemplo, fazendo esse tipo de ligação ou mandando um e-mail, você vai receber uma resposta dizendo se aquilo foi feito ou se não foi feito. Em caso de não tiver sido feito, você faz uma nova solicitação. Porque normalmente na segunda solicitação o pessoal já vê aquilo, ocorreu um erro e faz a correção, tá bom? Lembrando, enviar e-mail, você tem lá o registro. Você fez a ligação, você tem um protocolo. Mas você também pode pedir a gravação daquela chamada. Em alguns casos, a gente solicita para ter certeza daquelas informações e que a gente fica assegurado da solicitação que a gente fez, para a prestadora dizer, não, isso aqui não aconteceu, foi outra coisa. E aí você vai ter problemas. Você tendo essa gravação é a comprovação de tudo que você fez junto com o atendimento. Mas, normalmente, você dando o protocolo, o pessoal já vê lá no sistema os dados. Mas, sempre que necessário, peça a gravação, que é mais tranquilo, vamos dizer assim, quando você pede a gravação e você tem algo comprovando aquilo que foi feito, além apenas do número do protocolo. E lógico, vindo depois do cancelamento, tá? Isso aqui é problemas antes do cancelamento, mas aconteceu o cancelamento, lógico, até antes você consegue saber se vai gerar uma cobrança indevida ou não. Tipo, fiz o cancelamento, eu liguei, ok, a linha está cancelada, você confirma a data e você sabe, então tudo bem, você sabe qual vai ser o valor de multa que vai vir, se vier, ou qual era o valor do plano proporcional até qual determinada data. Feito isso, você tem as informações. Se vier algo diferente disso na fatura, contesta, está errado. E aí esse é o fluxo que você tem que avaliar também após o cancelamento de um contrato. E lembrando que existe a suspensão temporária para evitar cobrança indevida. Tipo, você vai solicitar o cancelamento da linha, mas naquele momento você diz, por favor, suspende a linha, coloca a suspensão temporária que não vai ter custo, e aí você executa o cancelamento do contrato. O atendente pode ser que ele não queira fazer isso se você pedir na mesma ligação, porque ele já vai entender que ele vai fazer o cancelamento do contrato. Mas, dependendo da situação, você solicita a suspensão temporária antes da linha, enquanto você vai avaliar se realmente aquela linha vai ser cancelada. Cancelando, liga para o atendimento e faz o fluxo. E aí você vai ter alguns dias
sem ter a cobrança já sobre aquela linha na sua fatura. E lembrando que suspensão temporária são 120 dias que você pode ter essa disponibilidade desse serviço, seja telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga, qualquer tipo de serviço ele pode ter a suspensão temporária, tá bom? Então fica ciente que esse é o fluxo que normalmente eu utilizo caso eu falei em caso quando eu falo com o atendente e ele não faz o cancelamento, normalmente é isso que eu faço, faço a nova solicitação, confirmo o processo e fica mais fácil de resolver. E vindo cobrança indevida, a gente contesta. Valor de multa contratual ou da fidelização incorreto antes do cancelamento. Isso é um ponto que eu acho que é mais fácil a gente ver de tipo de problema envolvendo antes do cancelamento, ou seja, eu quero cancelar, mas aí tem um valor de multa que me impede normalmente de fazer isso. E normalmente, se tiver erro e você identificar, é algo que a prestadora deve corrigir. Se a multa estiver correta, não tem muito o que a gente fazer, porque foi um contrato assinado. Por mais que tenha sido um mau contrato, você só vai corrigir num contrato futuro. Não tem muito para onde a gente correr se a multa estiver correta. Mas, se identificando um erro, ou seja, o valor de multa está errado, a prestadora normalmente vai te dizer: ajusta depois do cancelamento, você faz o cancelamento aqui, aceita aquela cobrança e aí vai vir na fatura e você contesta. Mas, por experiência própria, não faça isso. Porque você vai ter muito mais trabalho de cancelar essa cobrança depois. Porque a área de contestação ela é totalmente diferente da área de cancelamento. Normalmente é isso que acontece nas prestadoras. E pode ser que você não consiga até tirar aquele valor, mesmo até conversado com o atendente do cancelamento que a multa está errada. E aí você vai ter uma briga com a prestadora totalmente desnecessária. Seja porque qualquer motivo que venha a ocorrer, porque aquela cobrança de multa é indevida. Mas você, se for possível, faz esse ajuste antes. Do tipo, quais são as possibilidades, tá? Eu vou fazer a portabilidade numérica da minha linha, mas eu vi lá no meu contrato que tem multa. Opa, não é para ter multa. Eu já passei do prazo de carência, ou a multa está em quanto? Tanto, mas era para estar em tanto. Tenta ajustar esse valor de multa antes de fazer, por exemplo, uma portabilidade. Ou você vai fazer uma transferência de titularidade, ou realmente vai cancelar o contrato para ninguém utilizar. Esse valor de multa, ele deve ter o valor correto para que você faça essas operações de rescisão de contrato. Porque antes do cancelamento, o ideal é você ajustar antes dele. Antes do cancelamento e não depois, quando a fatura vier. E você vai ter muito mais dificuldade. Só que o atendente vai te dizer para fazer isso na maioria dos casos. Mas eu acredito que é o pior cenário. E lógico, se você puder suspender aquele contrato, suspenda. Mas se for uma linha que você vai utilizar, por exemplo, para portabilidade ou transferência de titularidade, você não vai conseguir fazer esse processo. E aí, quanto mais rápido você fazer esse fluxo antes do cancelamento do contrato, é melhor. Tipo, fala com o atendente, pede para abrir um protocolo, pede para fazer a correção, dá os argumentos que você tem para que aquele valor seja corrigido. Não conseguiu com o atendente, abre um protocolo na ouvidoria, abre um protocolo na Anatel e tem aquele problema resolvido. Mas existem alguns casos que mesmo fazendo todo esse fluxo, você não vai conseguir corrigir. Tipo, renovação automática de contrato. Algumas prestadoras, elas batem no pé e não ajustam isso, que a renovação automática ela não é uma cláusula nula, ela não é válida perante as nossas leis. O Código de Defesa do Consumidor ele deixa bem claro que para ocorrer a renovação automática, a gente como consumidor tem que dar o de acordo. Então o que acontece muito é a prestadora dizer: a gente mandou um SMS para o seu telefone informando sobre isso. Então, por isso a gente renovou. Mas não é assim que funciona as nossas leis. Porém, na maioria dos casos que eu já vi, você não consegue resolver essa situação apenas com a prestadora. Você tem que ir para o meio judicial, um PROCON da vida, pequenas causas, ou falar com o advogado para abrir um processo judicial. E, entrando no meio judicial, aí o que é que eu aconselho se aquilo estiver dando muito problema para você, você tem que ter uma escolha. Você vai fazer e brigar sobre essa cobrança junto ao meio judicial, ou você vai ter
tentar, vamos dizer assim, resolver aquilo antes do cancelamento, e aí é uma opção de cada empresa, de cada pessoa, de cada gestor de telecom. Mas existem essas duas alternativas, e aí não tem como eu te dizer aqui qual que vai ser mais rápida, qual que vai ser melhor, porque existem processos, situações. De cada situação dessa de multa contratual indevida pode ser um mundo. Então não vou te dar aqui o que você deve fazer, mas sim as opções que você tem para resolver esse tipo de problema. Então saiba que o que acontece, que dá para você corrigir, mas que dá um certo trabalho de resolver esse tipo de problema com multa ou cobrança de fidelização antes do contrato, se tiver com um valor incorreto. Mas acontecendo, tenta resolver antes de cancelar o contrato. Não conseguindo, aí realmente existem essas outras alternativas que eu te passei para tentar resolver essa questão. O que é que a gente viu na aula de hoje, tá? Os 3 níveis de problemas que a gente pode ver, que é antes do cancelamento, depois do cancelamento e que é a cobrança indevida. A melhor forma de reduzir custos e problemas antes do cancelamento, ou seja, antes de um pedido, que é a suspensão temporária, na metodologia que eu utilizo, isso vai auxiliar você em grandes problemas para não ter. Quando a gente não consegue cancelar por meio digital ou com atendente, ou que a gente pediu cancelamento com o meio digital e não foi atendido, ou com o atendente não foi atendido. Em resumo, esses aqui são os principais, além da multa contratual estar com valor errado ou a fidelização. O que eu posso te pedir como tarefa, se você quiser fazer, que eu acho que pode ser mais fácil para você colocar isso em prática, é desenhar processo na tua empresa. Organiza pelo menos esses fluxos aqui, como é que você deve fazer, e conversa com a tua equipe, com quem você faz o trabalho de gestão de telecoms. Se você faz sozinho, fala com o teu gestor. Se você faz com mais pessoas, conversa com todo mundo, define processos, porque você vai ter isso com mais facilidade e vai aprender um pouco mais sobre essa aula de hoje. Que o objetivo dela foi e é de você entender as situações e ter meios, ou seja, ferramentas e informações para resolver essas dificuldades de uma rescisão antes de realmente ter o contrato cancelado. Ou seja, pedi, solicitei, aconteceu diversas coisas, e antes do cancelamento, o que é que eu consigo fazer? Essa é a ideia. O que é que pode acontecer de problema antes do cancelamento, que eu acredito que agora fica mais fácil de você resolver esse tipo de situação, tá bom? Qualquer dúvida, manda nos comentários, fico à tua disposição. Abraço! Essa foi a aula 042, problemas de rescisão antes do contrato. Antes do contrato não, né? Antes do cancelamento do contrato. Fui!